Olá a todos. Começo esta intervenção com a leitura de um excerto do Canto II de Dona Branca ou A Conquista do Algarve, que nos dá bem conta dos dois movimentos propostos nesta abordagem, o do enclausuramento cristão e o do cativeiro muçulmano, e em que fala o narrador, a propósito, naturalmente, da mulher. Cito: "Mas tiranos não somos nós, injustos opressores? De quantas privações, de quais tormentos lhe não travamos duros a existência? Que sórdidos haréns, que vis eunucos tem o Oriente, sepulcros tristes de oiro, onde geme a virtude, e amor corrido cede a brutal desejo, o facho e a venda. Culpas, Europa, o muçulmano bárbaro? E os teus cárceres negros e traidores, onde a inocência cândida, a piedade, arma pérfido bonzo o laço astuto, laço que, eterno, a vida, os gozos dela, a ventura, o prazer do nó separa?" Fim de citação. A intriga do poema de Garrett gira em torno do amor impossível entre Dona Branca, filha do rei Dom Afonso III, e o chefe mouro Abenafã, em pleno Gab al-Andalus, no século XIII. O poema inicia-se com a infanta sendo escoltada de Lorvão até o mosteiro de Las Huelgas, em Burgos, quando, durante a pousada noturna entre monges beneditinos, sobrevém o rapto pelos muçulmanos. Presas de um feitiço, raptada e raptor separar-se-ão definitivamente apenas numa noite de São João, tendo Abenafã que optar pela defesa do seu território devido ao avanço dos cavaleiros cristãos. Trata-se de duas personagens históricas que viveram, na realidade, em dois períodos distintos, ainda que próximos, mas que a imaginação de Garrett irá reunir numa narrativa em que a leitura do passado se revela determinante na configuração de uma identidade, neste caso, a de Portugal. Não me esqueço, por outro lado, de como essa reunião é também filtrada pelo amor romântico. Na verdade, a minha abordagem de Garrett procura perceber como o universo diegético da sua obra, através das próprias emoções que ficcionaliza, chega a transmitir as preocupações políticas e culturais que ele também tinha relativamente ao Oriente. Leva em conta a emergência do homo sentimentalis no século XIX, fazendo com que as emoções ou os sentimentos, segundo Eva Illouz, se convertessem nas principais personagens da história do capitalismo e da modernidade. Franz Josef Bruzek, a partir da provocação de Milan Kundera em A Imortalidade, o homem sentimental é aquele que instituiu o sentimento como valor, não deixou de ver confirmado no projeto romântico uma evidente escatologia política. O que pretendo, no entanto, por agora, neste congresso, é levantar o que julgo serem os pressupostos por detrás da relação ficcional estabelecida entre tais figuras históricas, Dona Branca e Abenafã. O que me tenho permitido fazer no meu trabalho é situar a produção garrettiana num paradigma de leitura que extrapola o ideal de uma comunidade nacional imaginada e atinge as preocupações ou alicerces ontológicos e epistemológicos que Eduard Said identificou quanto ao orientalismo europeu. Vitorino Nemésio lamentava o facto de o país que ensinara à Europa o caminho real e imaginoso do Oriente não se ter aproveitado do orientalismo de Victor Hugo, Byron e Lamartine e assim se tornado caseiro e retrospectivo na vida de todos os dias, nacionalisticamente medievista no seu romantismo de fresca data. Mas é justamente, creio eu, nessa tendência nacionalisticamente medievista que se poderá buscar aquele exótico oriental que Antônio José Saraiva, por sua vez, destaca acerca de Dona Branca, conjugado com o maravilhoso folclórico próprio da tradição popular do país, a fim de situar a criação de Garrett, em termos tanto estético-literários quanto epistêmicos, no orientalismo europeu da altura, cujas manifestações, de resto, não foram unívocas no que diz respeito a temas, geografias, gêneros, estilos de escrita, ou mesmo no modo como cada individualidade artística, e já agora cada individualidade artística nacional, viria a utilizar os topoi relacionados com o Oriente,
que o próprio romantismo começava a fixar. Poder-se-ia falar, para um tipo de produção literária como a de Garrett, da fabricação de um Oriente doméstico, nos termos postulados por Bernabé López Garcia, para o caso espanhol, e em que a instauração de um outro interno fora capital para a conformação da nacionalidade, ainda que deste lado da península, o imaginário em torno da presença arabo-muçulmana tenha exercido bastante menos influência sobre os escritores. A orientalização da península por autores desta, como já sugeriu César Domingues, terá correspondido a semelhantes paradigmas do orientalismo de autores franceses e britânicos, no período romântico, que são aqueles a quem Edouard Said dá atenção no seu estudo, e deles, sobretudo, as obras com temática médio-oriental. Ora bem, não obstante o conteúdo explícito da ação, que tem como pano de fundo a Idade Média, o Oriente de Dona Branca, doméstico ou não, é aquele cristalizado pelo orientalismo moderno europeu. Na análise do poema, isso pode ser verificado tanto pelo que Maria de Fátima Marinho chama de literatura como espaço de manipulação, bem como pelo que Said chama de reapresentação de material canônico. No primeiro caso, explica Marinho, a propósito, aliás, de Garrett, mas também Herculano, desenham-se estratégias através das quais, cito, o autor impõe a sua leitura, interpretando factos e caracteres, mediando a apresentação das personagens com um discurso altamente indutor de opinião. Fim de citação. Em Dona Branca, parece-me, tais estratégias criam mesmo efeitos interessantes, como quando Garrett, ao invés de permitir ao leitor as próprias impressões acerca de pensamentos ou atitudes do Mouro Abenafã, acrescenta nota para apontar o erro no qual incorrem os povos de cultura árabe, segundo o discurso da própria época do autor. Como irá concluir Marinho, cito novamente, malgrado a libertação ou sublimação que a literatura pode significar, a verdade é que ela é sempre um espaço onde a manipulação está presente, onde se insinuam, sutil mas categoricamente, os princípios fundadores de ideologias políticas, sexuais, sociais, estéticas ou outras. Fim de citação. No segundo caso, o material canônico de que fala Said são os lugares comuns da representação do Oriente e do Oriental que os escritores vão beber em textos predecessores, lugares comuns esses utilizados, não obstante o caráter estrutural de rigidez próprio ao estereótipo, segundo a livre imaginação do autor e propósitos particulares. Abenafã, desde logo, não deixa de corresponder à figura que Catalina Guirbéat chama de o bom sarraceno, le bon sarrazin, do romanceiro medieval, ainda que marcado por uma diferença irredutível, que será apenas religiosa para alguns especialistas, ou também já racial para outros. Garrett descreve-nos logo de início Abenafã, de acordo com os códigos habituais das novelas de cavalaria. Tão querido, tão leal, tão gentil, tão cavaleiro, ou ainda inimigo generoso, alma tão nobre em peito infiel, etc. Para ficarmos no domínio peninsular, o seu Abenafã seria ainda aquele muçulmano heróico que realça al cristiano, nas palavras de José Maria Perceval, mas que encontraremos nas representações literárias já da era moderna. Recorde-se o espanhol Ginés Pérez de Ita, em quem, aliás, o romântico francês Chateaubriand terá ido buscar a inspiração para o seu As Aventuras do Último Abencerragem, novela publicada no mesmo ano que o poema narrativo de Garrett, 1826, com um casal de amantes formado por um mouro também chamado Aben e uma cristã também chamada Blanca, a história passando-se, no entanto, no século XVI e com contornos diegéticos, naturalmente, bastante distintos.
O que me parece claro em Dona Branca é que ali se estaria a falar mais de turcos do que da população efetivamente arabo-muçulmana da península, ainda que grande parte da caracterização de Abenafam carregue, sem dúvida, traços típicos do sarraceno que nos é mostrado pela tradição medieval peninsular. Nem turcos, na verdade, mas no fim de contas, o muçulmano na generalidade, tal como na representação que o romantismo europeu sedimentará, sem se levar em conta a diversidade sociocultural que essa denominação abarca, desde, aliás, a própria conquista da Península Ibérica no século VIII. No tempo de Garrett, a ameaça oriental era aquela que tinha feito com que o sarraceno, a partir da queda de Constantinopla em 1453, desse lugar ao turco otomano. Assim como o sarraceno estava presente na criação da Europa carolíngia, o turco otomano estaria presente na criação da Europa que veio a ser a do sistema de Estado moderno. Como conta Ivor Newman, durante o Renascimento, o perigo turco veio a ser percebido como a última fase da histórica agressão do Islão à cristandade. Consequentemente, para compreender tal desafio, os europeus começaram a valer-se da literatura das cruzadas da Idade Média. A célebre Questão Oriental, tendo as relações da Europa com o Império Otomano como epicentro, estava bastante acesa no tempo em que Garrett escrevia o seu Dona Branca. A preocupação direta do escritor português com o perigo turco, subsumida geralmente por ele na etiqueta geral de Oriente, é verificável em diversos outros tipos de escritos seus, pedagógicos ou políticos, nomeadamente o famoso Portugal na Balança da Europa de 1830. Desde logo, em Dona Branca, as diversas ocorrências de bárbaro, como adjetivo ou substantivo, atestam um paradigma mental decididamente moderno, já que na Idade Média ficava-se, sobretudo, pelos termos mouro, sarraceno, maometano ou agareno, que, diga-se, Garrett também não deixa de utilizar. Como refere ainda Newman, o uso crescente do termo grego bárbaros, recuperado no classicismo, dá-se justamente para descrever o turco em oposição à noção estritamente religiosa de infiel ou descrente. A isto acrescem-se, em Dona Branca, referências a usos ou costumes que o próprio Garrett pode mesmo vir a identificar nas notas ao poema como tendo sido buscados no universo turco, fontes que convoca para determinadas formulações ou descrições que são de viajantes no continente asiático, mas, acima de tudo, aquilo que está por trás do motivo do cativeiro do título da minha intervenção, que é o harém. Se já no poema galo-bretão do século XII, Flores e Branca Flor, como conta Sumintel, encontramos o encarceramento de mulheres em um harém prototípico, é certo que a imaginação europeia o fixará nos moldes que os românticos depois popularizarão, apenas depois que os primeiros viajantes europeus no Império Otomano, durante o século XVI, publicarem os seus relatos. Pode-se certamente dizer que o harém não aparece no Dona Branca de Garrett, senão em sentido figurado, objeto de digressões do narrador, como no excerto que li no início desta intervenção, ou sugerido, de outras feitas, em descrição de ambientes, como será o caso do interior do palácio, a que Abenafam leva a infanta depois de a raptar. O que a minha investigação sobre obras literárias do período tem procurado fazer é utilizar o mito ocidental do harém como uma grelha de leitura, mesmo que o harém não apareça como um espaço concreto na diegese
onde se desenrole uma qualquer ação. Muitas produções românticas podem ser lidas à sombra do serralho, ou tendo o serralho como espectro, para utilizar as expressões de Alain Gros-Richard, quando nos fala da ficção do despotismo asiático no Ocidente clássico, ficção esta que vai estruturar todo o imaginário ocidental acerca do Oriente até os nossos dias. O espaço classificatório que permite identificar a estrutura de poder que seria o despotismo oriental é o harém. Ora, o narrador de Garrett é quem nos põe de imediato face a essa pista, no mesmo canto segundo, ao dirigir-se à infanta. Cito: irás de imundo harém vítima abjeta, a prazeres infames e ao capricho de bárbaro senhor jazer escrava. Fim de citação. Se olharmos com atenção para o quadro epistêmico que informa a visão garretiana do mundo arabo-muçulmano, veremos que é tributário do topos que gira em torno da violência e da degeneração sexual como naturais dos povos muçulmanos, tornado recorrente muito depois da Reconquista. Note-se ainda em Dona Branca um vislumbre da ideia de um extremismo próprio ao Islão, completamente deslocada quanto ao tempo da ação. A fanática sanha, que cita multidão de moiros em episódio do canto sétimo, estará subordinada a uma visão que não surge antes do século XVII, pois, como explica por seu turno Jocelyne Césari, fanatismo não fazia parte da linguagem tradicional aplicada na descrição do maometismo. Como se pode verificar na generalidade dos textos medievais, e sobretudo sob a pena dos polemistas cristãos, a heresia, a impostura e a lubricidade é que definiam de facto o muçulmano, sendo ainda que esta lubricidade não era de todo associada de modo direto à ideia de um harém. No excerto que vos tinha lido, no início da minha intervenção, passagem que instaura em Dona Branca a problemática enclausuramento cristão, cativeiro muçulmano, damos-nos com aquele mesmo dispositivo especular que Céline Spector nos relembra quanto à obra literária que justamente inventou o conceito moderno de despotismo, As Cartas Persas de Montesquieu, publicada em 1721. Pelos olhos do asiático Uzbek, estabelece-se uma estranha simetria, pois vindo ele do despotismo oriental, via o próprio, algo para o qual os franceses corriam o risco de permanecer cegos, os sinais de despotismo no fim do reinado de Luís XIV ou sob a regência. É conhecida, aliás, a fortuna que a noção de despotismo fará entre os românticos liberais portugueses, em especial Garrett, que usa e abusa do termo nos seus escritos. De todo modo, o paralelo entre o mosteiro e o harém, e funcionando enquanto dispositivo especular, o paralelo entre o mosteiro e o harém faz parte, ele mesmo, do material canônico de que fala Edouard Said. Em 1624, Jean-Michel Baudier, no relato da sua embaixada ao mundo turco, descrevia o apartamento do sultão destinado às suas mulheres como um grande mosteiro de religiosas, apenas com a diferença de ser um mosteiro onde não se guarda o voto de castidade. Garrett, no seu conhecido anticlericalismo, explica numa nota convocada precisamente para aquela passagem do canto segundo, que o voto religioso, cito, priva a sociedade de tanta boa mãe, de tanta esposa excelente e atulha o claustro de tanta má religiosa. Fim de citação. A propósito desta sua visão sobre o papel que a mulher deveria desempenhar na sociedade liberal do século XIX,
O autor disserta longamente no Tratado da Educação, de 1829, e remeto-vos também para o aprofundado estudo de Fernando Augusto Machado sobre Garrett e as mulheres, publicado há 8 anos, e onde ele afirma que esse homo sentimentalis português tinha mais sentimento que imaginação. Acerca das diferenças e similitudes entre a imagem de Dona Branca na cronística medieval e no poema de Garrett, essas já foram objeto de um minucioso ensaio de Sanga Amaral Monteiro em 1998. No caso de Abenafan, ou antes Ibn Mahfuz, Alexandre Herculano, não obstante o seu reconhecido sentido de rigor histórico, apresenta-no com demasiada indecisão, como já assinalara na década de 1950 o arabista Garcia Domingues. De qualquer modo, Dona Branca é uma criação literária, sendo ainda que o entrelaçamento entre o discurso da história e o da ficção, em Garrett, já nos é muito bem elucidado por especialistas como a referida Maria de Fátima Marinho ou Helena Carvalhal Buesco. Penso que se, por um lado, um autor como Garrett nos pode abrir novos horizontes no debate em curso sobre o orientalismo peninsular, por outro, o motivo do cativeiro oferece novas perspectivas de leitura para uma das obras mais importantes do romantismo português, ainda que menos estudada que Frei Luís de Sousa ou Viagens na Minha Terra. Muito obrigado. Muitas graças.